Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem. Quando falamos de despertar estas lembranças, estamos falando exatamente da proposta temática, que é reconectar. Amém? Verso 2: das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos ensinaram a vocês. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esqueceram que há muito tempo, vou voltar aqui, ó. Eles dirão: o que houve com a promessa de sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Está formada da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Verso 7: pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Ou seja, reconectem-se, façam uma reconexão. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês. Irmãos, Deus está tendo paciência com a gente. Amém? Obrigado, Jesus. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus aparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Agora nós vamos a partir do verso 11, aqui que é o nosso projeto de trabalho para hoje, tá? Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Eu queria que você fizesse esse exercício agora e perguntasse isso para o seu irmão. Vamos lá? Fala para ele assim: que tipo de pessoa é necessário que você seja? Agora repita para ele assim: é necessário. Não é, irmãos, não existe uma proposta aqui de quem, não, é condicional. É necessário que vocês sejam. Vamos continuar a leitura? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreveu da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, no conhecimento, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, agora e para sempre. Amém. Só de ler já pegou, né? Já dá umas fisgadas na coluna, assim: opa, é comigo, é para nós, é a palavra de Deus. Feche teus olhos mais uma vez. Senhor, nós estamos na Tua presença e queremos dar total liberdade, ó Pai, legalidade para o Teu falar nessa noite. Não é sobre o que nós queremos ouvir apenas, mas é o que nós precisamos, e nós precisamos ouvir a Tua voz. Ó Pai querido, vem sobre nós, ó Pai, com Teu poder, através da exposição das Escrituras, Senhor, que é o que nos mantém, ó Pai, firmes, de pé,
renovados, revigorados, ó Pai, para vivermos de acordo com a Tua presença e com a Tua palavra. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus nós pedimos, ó Pai, clamamos ao Senhor. Amém e amém. Irmãos, ainda dentro desta proposta de reconexão, eu gostaria que você ficasse atento aquilo que Deus quer falar conosco dentro disso ainda, porque a reconexão não vai parar aqui, nesse dia de culto. A proposta da reconexão não vai parar aqui, na última mensagem da série de mensagens, reconectar, não vai. A proposta de reconexão vai durar até a vinda de Cristo, porque quando estivermos lá com Ele, nós teremos o nosso corpo glorificado, nós estaremos transformados, e não teremos mais o pecado à nossa porta, mas a santidade em pessoa, o próprio Deus. Até lá, queridos, até que Ele venha, existe um propósito para nós, que nós nos acheguemos mais ao Senhor, que nós estejamos mais atentos àquilo que Deus quer falar conosco, mas em toda e qualquer situação. E nós não podemos nos deixar levar pelos desafios do dia a dia, porque os desafios do dia a dia não vão deixar de acontecer. Aquilo que nós às vezes nos deixamos levar pela impulsividade humana, isso tudo vai continuar a acontecer. São as famosas provações, e elas são, queridos, coisas que vêm ou são permitidas pelo próprio Deus para nós, para que nós possamos ser admoestados, perseverantes, e de fato não vivamos uma vida de qualquer maneira, mas nos reconectando em todo tempo, buscando de todas as formas uma reconexão com Deus. Irmãos, esta carta ela é muito maravilhosa, porque ela vai nos ensinar a tomar cuidado com pessoas que tentam nos enganar. Ela vai nos ensinar a tomar cuidado com as propostas que o mundo vem colocando sobre nós, como se fosse uma verdade, e ainda tem uma legalidade por trás disso. Uma das coisas que nós até citamos aqui na semana passada, e eu quero reenfatizar, é sobre, por exemplo, a proposta de dizer que Jesus Cristo não vai vir não, porque já passou tanto tempo, será que Ele vai vir mesmo? Acho que isso é só conversa. E eu duvido você me falar de alguma igreja, por exemplo, que tenha te ensinado isso. Por mais herege que você considere, essa igreja ela não falou isso para você. Só que ela tenta, de certa forma, dizer para você que o dia do Senhor, como está por vir, não é tão suficiente assim ou aguardá-lo. O problema que você tem que resolver agora é o presente. Por que você não ficou rico até hoje? Então vamos fazer a campanha da prosperidade. Por que não aconteceu um milagre na sua vida? Então vamos fazer uma campanha da cura e da libertação. E as pessoas começam a dizer em outras palavras: Jesus Cristo não está vindo mesmo. Enquanto Ele não vem, vamos nos preocupar com o presente, porque o nosso futuro está reservado em Deus. É mentira isso, irmãos? Não. Mas a palavra de Deus nos diz aqui que nós devemos aguardar e ansiar pela vinda do Senhor. Nós podemos trabalhar para abreviar os dias. Nós podemos trabalhar para que a salvação, através da volta de Cristo, aconteça o quanto antes. Nós não sabemos quando é, nem o próprio Cristo sabe, somente o Pai. Quando a terra estiver toda repleta de ministração, de evangelização, isso acontecerá. E esta é a forma que nós fazemos para acelerar o processo. Não é que nós podemos com a força, com o poder de Deus, mas nós podemos porque Deus diz que nós precisamos pregar as boas novas, anunciar o Evangelho, para que muitas pessoas se salvem. E o que nós vemos dos falsários, dos enganadores, dos escarnecedores, zombadores, como a palavra vai dizendo aqui nessa segunda carta, é que eles não se preocupam com a vinda de Jesus, porque na verdade, irmãos, no fundo já não creem mais nisso. E tratam a vinda de Cristo como, por exemplo, a sua morte. Jesus voltou para você. A palavra de Deus não fala isso. Ele virá nas nuvens e nós o encontraremos com Ele nas alturas. Ressuscitados os que estiverem mortos, corpos glorificados, arrebatados aqueles que estiverem vivos. Vai acontecer em nome de Jesus. E nós pregamos isso à humanidade, nós dizemos isso para as pessoas, porque cada dia que passa, as pessoas até têm um encontro com Jesus, mas não se reconectam e vão caindo aos poucos, irmãos, à apostasia, vão deixando de servir a Deus, vão deixando de viver uma história com Jesus. Mas o nosso projeto e a nossa história diante de Deus é de nós nos reconectarmos com Ele diariamente. Diariamente. Existe, irmãos, todo um processo do diabo acontecendo. Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Está aí o tal do CONAI que não deixa a gente mentir, querendo levar os nossos filhos à perdição, querendo instituir nas escolas ideologia de gênero,
querendo trazer para dentro da minha casa, por exemplo, a proibição do homeschooling. Vocês sabiam disso? Estão fazendo um projeto, onde, por exemplo, se eu quiser ensinar meu filho dentro de casa, eu vou ser criminalizado. Eu tenho que mandar o meu filho para a escola de maneira integral. Por que será? Porque os filhos das trevas, irmãos, estão querendo doutrinar a nossa geração. Os filhos das trevas estão lutando arduamente para ver toda uma geração destruída, aonde não haverá mais pastores, aonde não haverá mais missionários, aonde não haverá pessoas com os seus braços erguidos dizendo assim: olha, não aceita a promiscuidade entrar na minha casa nem na minha igreja. E às vezes nós estamos de braços cruzados. Por que não? Fica tranquilo, Jesus Cristo vai voltar. Nós não nos preocupamos em abreviar esses dias, irmãos. Nós vamos caindo nessa rotina. Às vezes nós votamos sim para essas coisas, às vezes nós apoiamos essas coisas, sem nem ao menos sabermos que nós estamos indo contra os princípios da palavra de Deus. Princípios da palavra de Deus. Eu já disse isso várias vezes, irmãos. Eu posso ser punido por isso, inclusive porque está sendo gravado aí mesmo. Eu não quero que meu filho chegue em casa e pergunte para mim: pai, eu sou homem ou sou mulher? Porque essa é a realidade. Eu já passei por isso, irmãos, trabalhando em escola, em que uma garota chegou em mim e falou assim: olha, pastor, e ela sabia que eu era pastor. Pastor, eu estou com um problema. Qual que é, minha filha? Eu não sei se eu sou homem ou se eu sou mulher. Eu não estou falando de coisa que eu estou inventando, irmãos. Eu estou falando de coisa que eu vivi. E eu falei para ela assim: filha, quem falou para você que você é homem? Não, pastor, olha, o professor lá na sala de aula explicou para a gente que a gente tem que descobrir o que a gente é. Ideologia maligna, irmãos, que está sendo implantada há muito tempo. Nós podíamos até combater, e agora os filhos das trevas estão nos cercando de tal forma que nós vamos ter mais o que fazer. Nós não podemos brincar de ser cristãos. Nós temos que levantar a nossa voz, irmãos, e nos colocar à disposição de sofrer pela causa se for necessário. Porque pode ser que, por exemplo, as irmãs que trabalham na escola aqui tenham que orientar algum aluno e sejam repreendidos, quem sabe até demitidos por causa de falar alguma coisa à luz da palavra de Deus. Porque tem que andar conforme manda o famoso comunismo. Pastor, você vai falar de política hoje? Não, irmãos, estou falando da Bíblia. Estou falando das Escrituras. Porque se nós queremos viver de acordo com a palavra de Deus, nos reconectando com a Escritura, nós vamos ter que nos posicionar. Você vai ter que levantar a sua cabeça. Você não vai ter que colocar na janela do seu carro, não, na parte de trás do seu carro, uma foto de um político, não. Você vai ter que levantar e dizer assim: eu sou contra essas porcariadas porque eu sou servo do Deus Altíssimo. Eu sou contra essas coisas porque essas coisas quebram princípios da palavra de Deus. Pastor, e se o senhor for preso? As cartas mais lindas que tem na Bíblia foram escritas nas prisões, irmão. Eu vou mandar um monte de carta para vocês. Ô, irmãos, recebe aí a palavra de Deus. Vocês riem porque não é vocês que vai estar lá, né? É, glória a Deus. Amém por isso. Quem sabe foi bom, hein? Opa, tem uns companheiros de cela. Misericórdia. É, você leva café, né? É. Irmãos, a gente parece que a gente está olhando algumas coisas e parece que a gente não está percebendo o que está acontecendo. Hoje aconteceu na nossa nação uma das coisas mais esquisitas que eu já vi, que aconteceu há muitos anos atrás na Venezuela. Eles foram atrás da autoridade máxima da nação no último governo e automaticamente já pediram o cancelamento do partido liberal, para que sendo assim, todos os candidatos de direita fossem excluídos, fossem tirados do cargo do governo, de qualquer que fosse a ação, irmãos. O que é isso? Pastor, isso é política? Não, irmãos, eu estou preocupado com a minha nação e com a pregação do Evangelho. Enquanto eu tiver liberdade para pregar o Evangelho, nós vamos falar sobre Jesus. Esse tipo de coisa está entrando dentro da igreja aos poucos, e nós não estamos nos esforçando, nós não estamos nos empenhando, nós não estamos batendo o pé dizendo assim: não, nós vamos continuar uma conduta ilibada, nos reconectando a Jesus. Mas reconectar-se a Jesus é querer inclusive passar pela cruz, é querer inclusive, irmãos, experimentar a dor de ter passado por tudo o que Ele passou, para que o Evangelho continuasse a ser anunciado. Só Deus sabe onde essas pessoas querem nos colocar. Só Deus sabe, irmãos, o que está acontecendo nas entrelinhas e nas surdinas, nas escuras.
Porque, irmãos, os filhos das trevas não estão brincando. E aí tem muitos de nós que estamos brincando com isso, que não estamos aproveitando o tempo com Deus, não estamos aproveitando as oportunidades de evangelização, não estamos aproveitando as oportunidades de falar com as nossas crianças, de parar com elas e dizer assim: olha, cuidado, porque o inimigo vai vir contra você. É claro que você vai falar isso de uma outra forma, mas você vai falar. As meninas, a irmã Chile e a Bruna, que as meninas sabem como é que fala desse jeito. Eu falei para a Lu ministrar na vigília. Aí quando eu vi a Lu falando, lembrei da Renata contando que elas ministram, parece que elas estão falando com as crianças. Não é? Eu falei, que legal, isso é muito bom. E é mais fácil da gente entender também, muito bom, muito bom. Não precisa parar de atuar como se estivesse falando com as crianças, eu acho muito bom isso. Nós precisamos, irmãos, fazer abordagens sérias e rígidas, porque a reconexão passa por isso, por você se aproximar de Deus, irmãos, de tal forma que você vai ter que bater de frente com as artimanhas de Satanás. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que abrir mão de algumas pessoas, infelizmente. Não dá para fingir que não está acontecendo, irmãos. Não dá para fingir que as coisas não estão entrando nas escolas, daqui um pouco nas igrejas, daqui um pouco vão cercear a nossa liberdade de falar, daqui um pouco nós não poderemos citar mais algumas palavras nas redes sociais, não poderemos. E qual vai ser a nossa reação? Porque aí isso vai dizer para mim e para você se nós estamos conectados ou não à palavra de Deus, se nós estamos reconectando com Jesus todos os dias. Eu estou dizendo para você, não estou falando que é para você colocar lá um símbolo partidário ou a foto de um político no seu carro. Não é sobre isso, irmãos, nunca foi. Mas é sobre você defender a verdade das Escrituras, ao ponto de você ter que sofrer sanções por causa disso. Não leva mais os carros do governo lá pro Juliano trocar os pneus, não, porque o Juliano defende um princípio que nós estamos abolindo aqui. Não precisa não, quem cuida daqui é Deus. Aquela oficina lá é de Jesus ou não? Aquela borracharia? E nós também, muito bom. Tudo é para louvor e glória do nome do Senhor, irmãos. Eu não estou fazendo aqui com vocês um desabafo, porque vocês sabem que eu até me controlo para falar sobre essas coisas. Mas você sabe que aonde mais me aperta e me deixa assim revoltado é quando querem tocar nas nossas crianças. Aí isso faz eu até querer me candidatar a alguma coisa. Irmão, eu sou meio perigoso nesse negócio, vocês vigiam. Não mexe com as crianças, não. Você sabe o que mais revolta? Alguns pastores apoiando essas coisas, inclusive da minha denominação, fingindo que as coisas estão dando certo, fingindo que tudo não ficou mais caro do que estava, fingindo que todas as ideologias de Satanás estão entrando nas escolas e nas igrejas. Irmãos, nós precisamos nos reconectar a Jesus. E eu vou falar um negócio para vocês, eu não estou mentindo para ninguém, não estou fingindo que não está acontecendo. Vai doer demais na gente a gente se posicionar. Mas a gente tem que ter essa hombridade de se levantar e bater de frente com essas coisas. Sabe, queridos, que a partir daquilo que nós estamos entendendo da parte do Senhor, nós teremos que entender o conceito da necessidade de nos posicionarmos, da paciência de nós termos que lidar com essas coisas. Às vezes nós temos que atuar na mesma proporção, não com mentira, mas às vezes com a figura da ironia, já viu? É uma figura de linguagem, ironia, né? Às vezes você tem que fingir de lesado, porque essas coisas vão querendo infiltrar, aqui em casa não vai chegar. Então tá bom, sabe? Falei um pouco aqui sobre a questão da escola, porque nós decidimos na nossa casa, que toda a educação dos nossos filhos será homeschooling. Nós vamos fazer na nossa casa. Se esse CONAI nos proibir, eu não sei como nós vamos fazer, mas que nós vamos fazer, nós vamos. Nem que a gente tenha que ir para a escola junto com o Estevão, ficar lá com ele, para não deixar nenhuma ideologia de Satanás entrar na cabeça dele. E não é porque nós achamos que nós sabemos ensinar os nossos filhos, é porque nós não queremos perder a alma deles. Nós queremos que eles continuem cristãos, servos do Senhor. E essas coisas, irmãos, se nós não abrirmos a nossa cabeça, nós não tivermos paciência para ouvir isso, para aprender sobre isso, para estudar sobre isso, logo nós estamos batendo palma para essas coisas. Porque isso vai infiltrando, essas ideologias não foram colocadas nas escolas, nos professores hoje. Isso foi colocado há mais de 20 anos atrás. Todo mundo que passou por faculdade, inclusive as federais, sabe do que eu estou falando. Eu estudei na federal, e meu irmão
Tinha uns caras que queriam cumprimentar a gente com beijo. Eu só não batia porque não podia. Vocês vigiam. Não, aqui é tudo livre lá. Liberdade tem em Jesus Cristo, rapaz. Vigia. Se na época que eu estudei era assim, imagina agora. E a tendência é você ver cada vez mais jovens perdidos nessas ideologias. Agora, irmãos, qual é a proposta de Deus para nós quanto a nós nos reconectarmos? É nós vivermos de maneira santa e piedosa. E santidade, irmãos, não é você andar de calça de gravata. Santidade é a expressão da sua vida quanto ao princípio do Evangelho, e não mudou. É sobre isso a reconexão. É sobre isso reconectar-se. Viver de maneira santa e piedosa, irmãos, tem tudo a ver com reconexão, porque a reconexão é fruto de uma busca de santidade. Quando as pessoas olharem para os seus comportamentos, vão reconhecer que você é santo, mesmo que não concordem com você, mesmo que estejam lutando contra as suas ideologias que têm a ver com os princípios da palavra de Deus. Toda reconexão é fruto de uma busca de santidade. E se nós não tivermos, irmãos, apaixonados por viver de maneira santa, nós podemos cair no erro de nos ideologizarmos também, com a cultura do mundo, com o processo do mundo. Irmãos, coloca uma coisa no coração de vocês: nós não vivemos a cultura aqui da terra. Nós devemos abolir ela da nossa vida. Nós temos que viver a cultura do céu. E a cultura do céu fala que nós devemos ser santos como Ele é santo. Pastor, mas como é que faz isso? Irmãos, faz que nem todo mundo, tenta. Não tem uma fórmula secreta. Não, a partir de hoje eu vou andar de um jeito que eu não vou pecar de jeito nenhum. Só Jesus foi assim. Só Jesus. Ele foi tentado, permaneceu fiel. Tudo, Jesus é fantástico. A gente só tenta imitar Ele o tempo todo. Sede imitadores, lembra o apóstolo Paulo? Sede imitadores, meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo era pecador, sim ou não? Claro que era. Mas ele buscava ser igual a Jesus. Nós também buscamos ser igual a Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz assim: esforcem-se. A palavra já começa, pá. Não tem uma fórmula secreta. O conceito está em esforçar-se. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Irmãos, como é que a gente faz para emagrecer? Irmãos, eu já tentei fechar a boca, eu já fiz dieta, eu já fui para academia, até bariátrica eu já fiz. Só que eu não me esforço como eu deveria. Eu não crio hábito, eu não mudo os hábitos, eu não faço uma reeducação da minha alimentação. Irmãos, a culpa é toda minha. A minha cunhada é nutricionista, ela sentou comigo um dia, irmãos, ela ficou mais de hora, você tem que fazer isso, aquilo, assim. Mas eu tive uma consulta de grátis, e irmão, nem sei onde está mais as anotações que ela fez. Ela ficou uma brava comigo. Eu dei tudo os trem para você não fez nada. Eu falei, cenoura cozidinha, tá. Hambúrguer lá do Miguel. Não tem segredo. O segredo está em esforçar-se. Esforçar-se. Pastor, mas se eu me esforçar, a retributiva do mundo vai vir a todo vapor contra mim. Se você quer seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz e sai batendo contra o sistema, irmão. Você achou que ia ser melzinho com açúcar para você? Você achou que ia ser tudo? Não, ser crente, vem para a igreja que vai resolver todos os seus problemas. Vai nessa. O único problema que resolve na igreja, sabe qual que é? Condenação. Você deixa de ser filho das trevas e passa a ser filho da luz. E isso já basta. O resto, irmãos, é bater de frente mesmo. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. E qual é a consequência disso, irmãos? Sem santidade, ninguém verá a Deus. Ser santo, querido, não é simplesmente uma expressão física, visual, mas é as suas ações sendo representadas contra aquilo que o mundo tem forjado contra nós, contra os nossos filhos, contra a nossa igreja, contra o princípio da pregação do Evangelho. Não, pastor, não se preocupa, porque está tudo no controle de Deus. Irmãos, a palavra de Deus fala assim, olha, o homem faz planos e Deus dá o decreto, sim ou não? Quem faz os planos? Quem faz os planos é o homem. É a gente que tem que reagir. Deus decreta. Pode ser que eu faça os meus planos baseados na minha vontade,
Nas minhas intenções, Deus vai me corrigir como? Com um decreto. Agora, se eu faço os meus planos baseados nos princípios da palavra de Deus, Deus vai estar do meu lado. Deus vai estar do lado da verdade. Deus vai estar do lado do juízo. Somos nós que fazemos os planos, e os nossos planos têm que ser baseados em copiar Jesus. Sendo assim, sede santo como Ele é santo. Para você poder se reconectar a Jesus, você precisa estar de maneira santa e piedosa. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. Abra sua Bíblia, por favor. Diz assim: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito. Vamos só fazer uma leitura aqui com calma para você ficar no seu coração. 2 Coríntios 7, 1. Amados, visto que temos estas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando o que, irmãos? A santidade no temor a Deus. Eu já expliquei isso na igreja, mas eu vou falar de novo. A santidade ela é vista por dois viés: santidade instantânea e santidade progressiva. A santidade instantânea é quando você recebe Jesus como Salvador. Você já não vive mais, mas Cristo vive em você. Ou seja, o pecado já não te domina mais, agora você é de Cristo. Então você é santo como Ele é santo. A santidade progressiva é essa aqui, ó. Amados, visto que temos essa promessa, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando. Ou seja, progressivamente, de acordo com a sua caminhada, você vai vivendo de maneira santa, dentro do temor a Deus. Só que nessa caminhada, irmãos, tem os obstáculos. Tem aquilo que vai tentando desconectar você de Deus. Tem aquilo que vai tirando você do projeto final, que é uma vida com o Senhor santa, ilibada, inculpável. Não tem, irmãos, a palavra de Deus está nos ensinando que nós precisamos ter uma ação aqui. Não é esperar cair do céu. Não, Jesus Cristo está voltando, eu não preciso fazer nada não, fica tranquilo. Olha, não, nem me preocupo com essas coisas, pastor, porque a vinda de Cristo está próxima. Aperfeiçoe-se na santidade. E a sua santidade vai dizer que você vai estar falando sim ou não para as atrocidades que o mundo está querendo trazer para dentro da igreja, para dentro da sua vida, para dentro da sua casa, para a história dos seus filhos. Isso, o nome disso, irmãos, é posicionamento. Você quer reconectar-se a Jesus, você tem que viver de maneira santa, aperfeiçoando santidade. Sabe, porque se você não estiver vivendo de maneira santa, aperfeiçoando-se na santidade, quando alguém vier sobre você e falar assim: olha, você adora a Deus? Porque se adora a Deus eu vou te matar agora. Você vai falar assim: não, 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 não. Fica tranquilo. Aqui em casa está todo mundo já na ideologia. Ou você vai ser daquele que fala assim: pode meter bala, porque eu sirvo ao Deus que é dono do ouro e da prata, e se eu morrer ele vai me levar para o céu. Vai chegar uma hora dessa para alguns, irmãos. E qual será a nossa reação? Não, está tudo no controle de Deus. É aquela a máxima da hipocrisia de não querer se posicionar. É triste isso, irmãos. É triste isso. 2 Coríntios capítulo 1 e o verso 12. Olha o que o apóstolo Paulo fala para nós, irmãos. Olha que maravilha. Eu queria que vocês pegassem isso agora para vocês também. Ele fala assim, ó: esse é o nosso orgulho. Eu imagino o apóstolo Paulo batendo no peito assim: esse é o nosso orgulho. A nossa consciência dá testemunho que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês. Como? Com santidade e sinceridade provenientes de Deus, de acordo com a sabedoria do mundo, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. A sabedoria do mundo, irmãos, é querer nos conduzir ao fracasso espiritual, mas a graça de Deus faz a gente bater no peito e falar assim: olha, você pode vir com a ideologia que você quiser, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Irmãos, eu não estou, olha, em nome de Jesus, eu não estou falando de política, eu estou falando da Bíblia Sagrada. Mas a Bíblia Sagrada confronta isso. A Bíblia Sagrada choca a gente, irmãos, ao ponto de a gente falar assim: olha, a sabedoria do mundo, essa sabedoria falida, com propostas indecentes, esta sabedoria quer tirar a nossa vida diante de Deus. Mas nós temos a graça do Senhor. O nosso relacionamento com Ele é baseado na graça. A nossa santidade, a nossa sinceridade são provenientes de Deus, da graça de Deus. Então você não tem com o que se preocupar. Quando as ideologias se levantarem contra você, a graça de Deus te basta. Foi por isso que Josué falou aquela frase que eu acabei de citar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele falou: gente, ó,
fiz minha parte. Se vocês quiserem seguir os deuses aí, fique e faz o que vocês quiserem fazer. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Decisão de homem, cabra macho. Decisão de líder. Decisão de mulher de Deus, de mulher serva do Altíssimo. Sabe, que vai falar assim: olha, essa onda feia, esquisita, nós somos feministas. Não, irmão, vocês são mulheres, vocês são femininas, lindíssimas, maravilhosas. Irmãs, a palavra de Deus fala assim: olha, mulher virtuosa, quem a acharás? Não fala? Você sabe o que significa virtude na tradução da Bíblia? Poder. O próprio Deus já havia as empoderado muito antes dessa onda esquisita que existe aí. Vocês são empoderadas pela Bíblia Sagrada. Não precisa de uma ideologia esquisita, terrena, para poder falar que vocês são alguma coisa. Vocês já são empoderadas, virtuosas da parte do próprio Deus. Pode se posicionar, irmã. Pode dizer para suas amigas, as suas colegas aí de trabalho: eu não sou esse tipo de coisa que está falando aí, não. Eu sou serva de Deus. Lugar de mulher é onde ela quiser estar. Isso é mentira do mundo. Você sabe onde que é o lugar da mulher? Onde Deus quer que ela esteja. Assim como o homem. Não mudou para ninguém. Não, pastor, você está fazendo acepção de pessoas. Não, irmão, os homens também. O lugar de homem é onde Deus quer que ele esteja. E acabou. Nós vamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. A santidade é proveniente de Deus. De acordo com a graça de Deus. A sabedoria do mundo, ou essa suposta sabedoria do mundo, não pode entrar na nossa casa, na nossa mente, em nome de Jesus. Reconecte-se para a glória do Senhor. Amém? A segunda proposta de uma reconexão é nós sermos pacientes. E aí, irmãos, chega a ter uma coceira. Porque um trem que eu não sou é paciente. Olha, vou falar um negócio para você, viu? Eu quero tudo para ontem. Mas aí Deus vai, quando eu quero mais, que Deus me trata mesmo. Então peraí. Aí Ele vai nos posicionando. Não é bem assim não, meu filho, fica na sua. Irmãos, ser paciente é uma expressão de busca para obter uma característica do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, ser longânimo, ser paciente. Ser longânimo é ser longo, sabe, ter um ânimo longo. Você não tem pressa das coisas. Você vai observando as coisas acontecerem de pouquinho. Sabe, o projeto vai se alimentando porque você decidiu viver pacientemente. Eu falo isso para vocês, parece que eu sou, né? Vocês não sabem de nada. Mas é a palavra de Deus que fala. É só você ler Gálatas 5:22. Está lá as características do fruto do Espírito. E uma delas, paciência. Se eu tenho essa característica, eu tenho conexão, irmãos. Se eu tenho a característica da paciência, uma das características do fruto do Espírito, eu estou conectado com Deus. Pastor, então quer dizer que quando o senhor não está conectado com Deus? Eis-me aqui. E quem não tiver comigo, irmãos, que atire a primeira pedra. Ou você nunca xingou ninguém no trânsito assim? Você nunca falou um palavrãozinho quando bateu o dedo no cantinho do rack? Não, pastor, eu jamais faria uma coisa dessa. Porque olha, né, aquele dia que eu prensei o dedo lá na roda do caminhão, não aconteceu nada comigo. Dei glórias, aleluia. O dia que eu dei uma chavada de fenda, né, assim, no dedo, assim, glória. Foi maravilhoso isso, Deus. Irmãos, a nossa falta de paciência gera uns negócios esquisitos na gente. Nós precisamos continuar pacientes. O projeto de Deus para a reconexão é sermos pacientes. E aí eu vou falar de novo para vocês. Se tem uma das coisas que os filhos das trevas são, é paciente. Há muito tempo eles estão buzinando na nossa orelha. Não, tudo bem. A ideologia do Paulo Freire é a melhor. E vai empurrando. Aí a gente vai os pais vão na reunião da escola, ouve essas baboseiras e volta para casa. Olha, que legal. O pastor pregava na igreja, não anotava o sermão, mas aí ia na escola, ouvia umas besteiras dessas. É verdade, né? Essas coisas foram se introduzindo, com muita paciência, com muito dinamismo, sabe assim, bem sorrateiramente, sorrindo, oferecendo picanha, e vai indo, devagarzinho, você vai introduzindo, de maneira bem suave, e nós todos caímos nessa. Por isso que a palavra fala que os filhos das trevas são mais prudentes. Eles não estão brincando, irmãos, na ação de destruir-nos mediante aquilo que o inimigo sondou o coração deles.
Sondou o coração deles não, né? Ouviu da parte deles. O inimigo não sonda nada, irmãos. Ele não tem onisciência. Esse atributo é de Deus. Desculpa minha gafe. Não estão brincando. Eles são extremamente pacientes. Mas nós queremos ver os projetos acontecendo como se fosse um piscar de olhos. Eu já falei isso para alguns irmãos. Às vezes alguns irmãos falam assim: pastor, mas olha, fulano veio para Jesus e não muda de vida. Mas peraí, faz quanto tempo que ele é crente? Ah, pastor, tem uns 6 meses. Mas ele foi 35 anos do mundo. O projeto é retroativo mesmo. Pela lógica, ele tem 35 anos para se tornar alguém santo como Cristo é santo. Cabe a quem agora a maturidade e a paciência? Aos crentes, aos servos de Deus. Não vai acontecer do seu jeito, irmãos, é no tempo de Deus. É do jeito que Deus quer. Você precisa ser paciente. Vocês acham que é fácil para mim, irmãos? Irmãos, escuta o que eu vou falar para vocês. Eu sou pastor há pouco tempo, dentro do conselho de pastores da nossa igreja. Que eu tomo conta de congregações tem um tempinho, mas dentro do... Irmãos, eu já quero ser regional. Já quero mandar em todo mundo. Vixe. Eu falo para o meu pastor, eu falo: senhor, me segura, porque senão eu dou ordem no senhor. Eu faço mesmo. A nossa igreja, constitucionalmente, para o pastor se concorrer a um cargo no conselho geral da igreja, que é ser regional ou diretor de alguma coisa, até presidente da igreja, ele tem que ter pelo menos 5 anos de ordenação. Aí saiu um abençoado lá que falou que estava lançando um projeto de lei para poder aumentar para 10 anos. Aí eu peguei e mandei um projeto de lei e falei assim: ó, pastor pode se candidatar a partir da ordenação, nem 5 anos mais. Que sai fora. A minha falta de paciência, irmãos. Eu não sei se eu estou agindo certo ou não, mas que eu mandei. Falei: não, peraí, 10 anos também não, né? Isso aí é ser paciente demais. Já estava 5, agora está querendo tirar uma com nós? Eu falei: não, vou mandar logo para ser a partir da ordenação, que eles voltam para os 5 pelo menos, né? Mas aí, pastor, e aí, como é que vai ser? Eu falei: eu já liguei para uns 20 pastores amigos meus, falei: faz também um projeto igual a esse, que aí nós vamos pressionar eles. Irmãos, articulação política na igreja. Vocês acham que é só aí no STF que tem? Nós também faz. Pastor, mas isso é falta de paciência. Irmão, Deus vai me tratar de alguma forma. Ou Ele vai me colocar lá, ou Ele vai falar assim: fica na sua aí, meu irmão, que não é sua hora ainda. Eu estou na dispensação do poder. Eu fiz os planos. Quem vai dar o decreto? Deus. Agora, queridos, eu preciso estar no centro da vontade de Deus. Quando eu vejo algo acontecendo que eu penso que pode ser errado para o projeto de evangelização, para o projeto de uma igreja continuar crescendo de maneira saudável, eu tenho que agir, eu tenho que reagir. Irmãos, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Se na nossa igreja, nossa denominação, eu sei que vocês não vão entender muito bem disso, mas só para vocês poderem entender por que eu reagi assim. Se na nossa denominação, um pastor só puder concorrer a um cargo na diretoria geral, depois de 10 anos de ordenação, nós vamos ter pastor lá que já vai estar andando de bengala, e um monte de jovem pastor, eu estou falando de mais de 200, que poderiam estar atuando de maneira firme, atualizada, sabe, de maneira mais mente aberta para as coisas, claro, pautado na palavra de Deus, tudo lá estagnado, porque não pode concorrer. O cara que mandou essa lei, eu não sei quem é, se ele estiver assistindo, o cara que mandou essa lei, essa proposta de lei, ele quer que somente os pastores mais antigos continuem no poder. Aí eu não vou aceitar, velho. Vai querer dominar a minha igreja agora, como se fosse uma... Eu ia falar até o nome aqui. Não vou deixar. Irmãos, teve igreja aí que o Covid teve que matar o pastor para ele deixar de ser presidente da igreja. O homem nem andava mais. Eu estou falando sério. Eu falei: não, quando eu vi isso aí, eu falei: eu vou atuar. Agora, se é vontade de Deus, Ele vai me avisar isso lá na frente. Lá no dia da convenção da igreja. Porque quem domina é o Espírito Santo. Eu não estou lutando pelo cargo, eu não estou lutando pelo poder, eu estou lutando pelo poder, o princípio do evangelho ser anunciado. Tem muita gente da nossa turma, do nosso tempo, que está com sangue nas veias, querendo trabalhar, querendo mostrar trabalho. E os velhos já estão aguentando nem viajar mais, irmãos. Os pastores velhos, você chega na convenção, nos encontros de pastores, os caras estão tudo gagá. Tem pastor que não conversa mais lé com cré e quer se concorrer, quer virar o... Só Deus, não estou desonrando os pastores, são bênçãos. Sentar para conversar com os homens é maravilhoso. Mas chega uma hora que a gente tem que aposentar, querido. Vai chegar uma hora que eu vou ir para a beira do rio pescar, e o João vai estar aqui se lascando. Eu não estou nem aí pro João. É o meu substituto aqui, pelo menos, né, João? Né? Você vai estar careca que nem eu. Em nome de Jesus. Opa! Seguidor é seguidor, vai. O que é isso? Eu estou aguardando pacientemente o João ficar careca. Ou quer dizer, a vinda de Cristo. Colossenses capítulo 3, verso 12 diz: portanto, como povo escolhido de Deus, quais as características desse povo?
santo e amado. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Revistam-se, estejam cobertos, protegidos pela paciência, porque, irmãos, nós somos o povo escolhido de Deus, amém? Um povo que é santo e amado por Ele. Agora, revistam-se da paciência que vem dele em nome de Jesus. Também, queridos, nós precisamos nos guardar. Ele diz: guardem-se. Você quer se reconectar a Jesus? Então guarde-se. Guardar-se é a representação de uma escolha inteligente, ou seja, guarde em sua mente a conexão feita e fique alerta a princípios que não nos levem aos erros. Irmãos, é só guardar-se na rocha. Lembra que eu falei para vocês sobre 1 Pedro 2,9? Rejeitaram a pedra, mas aqueles que creram têm ela como pedra fundamental, a pedra angular. Guarde o seu coração para as coisas de Deus. Se você quer viver uma vida de reconexão, guarde-se em nome de Jesus. O Salmo 119, versos 10 a 12 diz: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Bendito seja, Senhor, ensina-me os teus decretos. Irmãos, esses 3 versos eram para nós ler todo dia. Sabe aquele negócio parecendo um mantra? Eu te busco de todo o coração, que eu te digo. É um desejo incansável, tem que agir no nosso coração. Porque se eu estou disposto a guardar aquilo que Deus tem para a minha vida, eu vou me reconectar com Ele todos os dias. Se o seu coração estiver guardado no Senhor Jesus Cristo, Ele vai te ensinar os decretos, Ele vai te colocar à disposição de viver uma vida completamente nele, para Ele, em nome de Jesus. Por último, irmãos, Ele diz para nós: cresçam. O último verso que nós vemos: cresçam na graça e no conhecimento do Senhor. Crescer é reconhecer nossa dependência em Deus, nos direcionar a sair do leitinho espiritual, uma visão que de vez em quando tendemos a infantilizar nossas atitudes, irmãos, e queremos tudo do nosso jeito. Sabe, às vezes parece que as coisas estão fugindo do nosso controle. Dê graças a Deus quando fugir do seu controle, porque Deus está no controle das coisas. A gente tem uma tendência, sabe? Eu queria sim, eu queria sim, eu queria sim. E Deus está falando: não é assim, é assim. Cresça em nome de Jesus. Você é servo de Deus, você é um filho, uma filha do Senhor Jesus. Ele te corrige o tempo todo nas Escrituras. Esta segunda carta, irmãos, é uma correção atrás da outra. Ele está dizendo para você assim, ó, no último verso: cresça na graça e no conhecimento de Deus. Se você se apegar à graça de Cristo, a conhecer ao Senhor, você vai crescer, você vai sair da zona da imaturidade e vai se aproximar, irmãos, da varonilidade de Cristo, da perfeição, da santidade. É maravilhoso isso. Reconexão, irmãos, passa exatamente por isso, por você crescer. Cada vez que você cresce, você vai se conectando. É que nem quando você vai trabalhando numa empresa. Você chega lá como funcionário, você é promovido, você começa a chegar mais perto do dono. Aí você é promovido de novo, você é mais perto do dono. Aí você é promovido, você está mais perto. Daqui a pouco você é o CEO da empresa. Daqui a pouco você já é alguém que tem ações dentro da empresa, porque você foi crescendo. Vai crescendo, você vai ficando mais perto de Deus. Vai crescendo, não é sobre cargo na igreja não, irmãos, pelo amor de Deus. Não, tem que ser diácono, depois tem que ser o fulano, depois tem que ser o ciclano, o pastor, o apóstolo, o semideus. Não, é sobre ser servo. Vai crescendo, você vai chegando mais perto de Deus, se aproximando mais de Deus. Para nós terminarmos, 1 Coríntios capítulo 14, verso 12. Diz assim: assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Procurem crescer, irmãos. Procurem. Você não está conseguindo achar formas de fazer a sua vida ser mais útil para o projeto de Deus? Procura. Já viu o ditado? Quem procura, acha. Pastor, eu estou ocioso na igreja. Fala isso para mim não, hein? Eu já vou te arrumar 5 tipos de serviço diferentes. Bom, acho que para qualquer irmão da igreja, você fala assim: eu queria ajudar na igreja. O irmão já vai te colocar para fazer alguma coisa. Os irmãos mesmo, porque tem coisa para fazer. Agora, quanto aos dons, procure-os.
Se Deus está te usando para ensinar, ensine. Se Deus está te usando para ter misericórdia das pessoas, tenha. Se Deus está te usando para ter liberalidade, seja liberal. Se Deus está te usando para liderar, para encorajar as pessoas, então faça isso em nome de Jesus. Deus quer que nós cresçamos. Procure crescer, procure crescer. Procure sair, irmãos, de ser apenas um membro de banco que só recebe. Transmita a partir de um crescimento. Deus quer conduzir você para isso em nome de Jesus. Para que você se reconecte a Jesus, você precisa crescer. Senão, irmão, daqui a um pouco a mensagem fica cansativa. Daqui a um pouco você vem na igreja e você não vê a hora de ir embora. Você fica, Deus do céu. Tudo bem que eu já estou passando um pouquinho do horário só, mas só um pouquinho. Quase sempre eu acabo na hora. Mas, se nós queremos nos reconectar a Jesus, nós precisamos crescer. Esta carta do apóstolo Pedro, irmãos, nos ensina isso. Que uma vida com Deus passa pelo crivo do crescimento. E se você quiser crescer, se você quiser se reconectar a Jesus, você vai ter que passar por esses crivos aqui. Uma vida de santidade, uma vida de paciência, uma vida onde você está se guardando das ações e das atrocidades do mundo, e uma vida onde você está crescendo continuamente. É que nem eu falo sobre a escola bíblica dominical. É a única escola que você vem que você nunca se forma. Porque você vem, aprende. Aí de repente você vem e vai estudar a mesma coisa que você estuda há um tempo atrás, você vai aprender mais um pouquinho. Porque as misericórdias vão se renovando e você vai se tornando cada vez mais capaz de pregar o evangelho a alguém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, vamos orar? Coloque a mão no seu coração, por favor. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós nos colocamos aqui, Senhor, ó Deus, nesses dias para falar, ó Pai, sobre esta reconexão, sobre este propósito, ó Pai, de vivermos na Tua vontade, direcionados pelo Senhor. Ó Deus, e quão falho nós somos, ó Deus, em muitas das nossas ações e nossas reações. Mas nós queremos aprender contigo, ó Deus, a nos posicionar, a viver de acordo com a Tua vontade de tal forma, ó Deus, que nós sejamos, ó Pai, luz aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés. Nós não estamos, ó Pai querido, negociando com o Senhor, ó Pai, acerca de uma conexão. Nós queremos nos reconectar contigo todos os dias, ó Pai, de maneira santa e piedosa, buscando, ó Pai, firmemente, fielmente, nos esforçando na Tua presença. Ó Pai, nos colocando, ó Deus, a viver de maneira paciente, não nos afobando, mas entendendo que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai. Ó Deus querido, guardando o nosso coração, ó Pai, a ponto, ó Deus, de nós não nos deixarmos levar pelas ideologias malignas do mundo. Ó Pai querido, crescendo, ó Pai, dia após dia, de acordo com a Tua vontade. Ó Deus, que isso seja uma reconexão contínua, o falar e o favor do Senhor sobre nós. Nós oramos nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.